Oi, gente, prazer, eu sou a Helena, uma das outras pessoas que também está por trás do projeto. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cada competência, um pouquinho sobre o que cada competência cobra, mas focando mais nos erros mais cometidos que a gente conseguiu observar ao longo desse tempo que a gente teve contato com vocês. Mas antes da gente falar dessas competências, eu queria desmistificar um pouquinho uma coisa que tem muito na cabeça das pessoas, porque eu acho que pode ajudar bastante a mentalidade de vocês sobre a redação do Enem em si. Tem muita gente que acha que a redação do Enem tem que ser super criativa e, sabe, tem que ter super ideias e coisas do tipo, mas vocês têm que lembrar que todo corretor do Enem, ele passa exatamente 3 minutos corrigindo cada redação que chega nas mãos dele. Tipo, uma noite ele pode corrigir 100 redações, sabe? Então, ele não vai focar naquilo que é super ideias e não sei o que e tal. E assim, eu sei que não era o ideal a gente não focar na criatividade, porque a gente está dentro de um processo de ensino. Mas o que eu tenho para dizer para vocês, tanto que eu ouço de outras pessoas, como eu mesma pude comprovar ao aprender como escrever redação para Enem, é que é um processo automático. E assim, é uma coisa que vocês vão ver ao longo do restante do projeto, das escrituras das outras redações, que tudo cabe dentro da mesma estrutura, o que muda sempre é o tema. Tenham isso na cabeça de vocês. Todo tema de redação, ele cabe dentro de uma mesma estrutura. Basicamente é isso. Não foquem em buscar super repertórios criativos e não sei o que. Foquem na estrutura, foquem em problematizar, foquem em fazer sempre o que vocês já fazem, porque todo tema de redação que é proposto, ele tem como ser feito. E normalmente é sempre dentro da mesma estrutura. Então, tirem essa ideia da cabeça de vocês, que tem que ser super bem feita, porque não tem essa necessidade mesmo. Bom, indo para as competências, a gente vai começar pela C2. Por quê? Porque na C1 normalmente são erros muito genéricos. Crase, acentuação, pontuação, esse tipo de coisa. E a gente, se vocês notarem nos outros vídeos, a gente está fazendo coisas pontuais, porque se eu fosse comentar aqui sobre esses erros, ia dar um vídeo enorme. Então vamos focar naquilo que dá para ser comentado, como eu disse, focando assim, mais no que eu notei que faltou, ou que mais alunos repetiram o mesmo erro, esse tipo de coisa. Eu listei as coisas que eu vou comentar sobre baseado nessa questão de erros dos alunos dentro das redações. Na C2, a primeira coisa que eu coloquei aqui foi em relação ao tangenciamento do tema. É o seguinte, tem muita gente que não tem muita noção ainda do que é esse tangenciamento. Para você tangenciar o tema, basta que você não fale e você não inclua uma das palavras-chave do tema proposto. Vamos pegar um exemplo aqui do tema A Gravidez na Adolescência em Destaque no Brasil. Para você tangenciar, ou você não fala sobre a gravidez, ou você não fala que está em destaque, ou você não fala dentro do Brasil, dentro do cenário brasileiro. E o que acontece? Para você tangenciar, o que você faz dentro da redação? Normalmente, quem tangencia ou só cita gravidez, ou só cita Brasil, esquece de falar dentro desse tipo de coisa. Porque, por exemplo, quando eu penso em gravidez, eu posso pensar também em mãe, eu posso pensar em maternidade. Uma pessoa que passa o texto inteiro falando sobre maternidade num tema como esse, mas cita a palavra gravidez várias vezes, ela vai tangenciar, porque esse citar a palavra gravidez não é suficiente para você atender ao tema pedido, entendeu? Vocês têm que entender que não basta vocês colocarem essas palavras-chave dentro do tema, vocês têm que olhar essas palavras-chave e entender que elas têm que estar dentro da redação, mas elas têm que estar de forma comentada, de forma abordada, entendeu? Não basta você querer colocar a palavra lá jogada, achando que assim o corretor vai entender que você falou sobre. Outra questão, mesma coisa acontece, impactos. Você tem que, além de problematizar, tem que falar dos impactos. Alternativas, além de problematizar, falar das alternativas, entendeu? Você tem que prestar atenção em cada palavra do comando. E uma dica em relação a isso. Uma dica para o corretor achar que você não vai tangenciar.
A dica que eu dou normalmente é você dar uma paráfrase, é tipo assim, você repetir o tema com outras palavras logo na introdução. Isso foi uma coisa que eu aprendi com um professor meu e é sempre muito útil. Por exemplo, a gravidez da adolescência em destaque no Brasil. Assim que você for começar a fazer a introdução, você já começa a falar. Por exemplo, vamos lá fazer uma paráfrase. É evidente que... Esse é evidente já te coloca lá em destaque. As gestações, que seriam as gravidezes, durante o período juvenil, que seria na adolescência, são muito recorrentes dentro do contexto do cenário brasileiro. Isso aí já seria Brasil. Tipo assim, você repetir isso, você repetir o que o comando diz, já mostra para o corretor que você entendeu o que o comando diz. Então, se você entendeu, você vai tratar daquilo que ele pediu, entendeu? Isso é muito importante. Aí o detalhe sobre a C2, sobre tangenciamento, é o quê? Quando você tangencia o tema, automaticamente a sua competência 2 e a sua competência 3 vão para 40 pontos. Vão assim, você tinha até 200 pontos para tirar, você só vai poder tirar 40 pontos. Então, tem gente que de repente estranha a nota, achando que escreveu bem, de repente realmente escreveu bem, mas se tangenciou o tema, essas duas competências não podem passar desse valor, entendeu? Então, muito cuidado em relação a isso, porque é uma coisa que cai a nota muito, muito, muito fácil. Ponto 2. Explicitude da tese. Tem muita gente que está fazendo a introdução e o que acontece? Faz a introdução lá e tal, mostra a opinião, mas esquece de deixar claro exatamente o que a pessoa pensa. O ideal é fazer o quê? Na sua tese, depois de você comentar lá e tudo na introdução, fazer uma frase final em que você mostre os culpados por aquilo, ou outra coisa que eu coloquei, os problemas daquilo, entendeu? Eu, por exemplo, faço muito em relação aos culpados, porque se vocês notarem, tem muitas vezes vocês culpam alguém no desenvolvimento. Agora, uma coisa que todo mundo faz, vocês colocam algum agente para resolver algo na conclusão. Mas se vocês notarem, vocês não comentam dificilmente vocês comentam sobre ele na introdução. Para ficar uma coisa mais coerente, para ficar uma coisa mais bonita, para a tese ter realmente mais sentido, seria importante, seria legal que no começo, lá na introdução, na última frase assim na introdução, você dissesse que aquele problema se deve devido a tal agente, sei lá, a sociedade e ao governo. Pronto. Isso já é a sua tese, você já mostrou do que você vai tratar, quem você vai colocar para resolver os seus problemas, entendeu? Ou você pode também só mostrar os problemas que você vai tratar. Mas eu dou essa dica dos culpados porque dá toda a estrutura para o resto do texto, tanto no desenvolvimento quanto na conclusão. Tipo de texto: dissertativo argumentativo, justamente aquilo que vocês têm que ter cuidado, vocês têm que sempre mostrar uma opinião sobre, vocês têm que sempre lembrar de argumentar sobre, não só jogar as ideias, porque daí o texto ficaria expositivo, vocês estariam só expondo informações, quando você tem que expor informações e comentar sobre aquelas informações, entendeu? Estrutura básica, sempre fazer introdução, desenvolvimento e conclusão, isso é uma coisa mais para lembrar, porque não aconteceu, até onde eu sei. E a última coisa da competência 2, que é o que todo mundo acha que é o mais importante, mas na verdade é a última cobrança, assim, é em relação ao repertório. Em relação ao repertório, a gente tem que ver 3 coisas, 3 cumprimentos. O repertório, para ele estar ok na competência 2, ele tem que cumprir 3 coisas. Ele tem que ser legítimo, pertinente e produtivo. Vamos explicar. Legítimo. Basta que a coisa aconteça, tipo, que seja um fato histórico, que seja algo conhecido nacionalmente, mundialmente, algo assim, tipo Revolução Industrial, alguma coisa assim. Ou que você dê a fonte disso, entendeu? Se você vai dar uma informação, você tem que dizer ou o site, ou a revista, ou o jornal, alguma coisa assim, tá? Você tem que mostrar que aquilo realmente existe.
legítimo, pertinente. Pertinente é basicamente aquilo da paráfrase, mas não tanto. Deixa eu explicar. O que você precisa fazer é, dentro do seu repertório, uma das palavras presentes nele tem que ser igual ou sinônima às presentes no tema proposto. Então, por exemplo, nesse mesmo tema que eu usei, de gravidez na adolescência em destaque no Brasil, uma dessas palavras tem que estar dentro do seu repertório ou alguma palavra sinônimas a ela, tipo gravidez, ou no meio juvenil, ou no contexto brasileiro, alguma coisa assim. Tem que estar lá. Não pode só jogar uma ideia qualquer. E produtivo, você tem que lembrar de comentar sobre o seu repertório. Você não pode simplesmente jogar um dado. Cai até no tipo de texto. Você não pode simplesmente jogar o dado. Você tem que jogar o dado e comentar sobre esse dado. Tipo assim, o que ele acrescenta pro teu texto? Por que tu usou ele lá? Entendeu? Isso é muito importante. Sem cumprir essas 3 características, você não fecha a competência 2.